Boa noite a todos. A quem eu não vi, sejam todos bem-vindos. E mais uma vez agradecendo a presença de todos e a colaboração com as cestas básicas, com o enxoval dos bebês, que assim estão me incentivando de todo lado para mim não desistir. Lá em cima. Aí tá pegando um pouquinho de cada um aqui e fala, vai lá e dá um apoio para ela não desanimar. Então, olha, só tenho que agradecer. Agradecer muito mesmo, porque é um incentivo pra gente, né? Porque é uma tarefa que não é muito simples, mas está valendo a pena. Muito obrigada por toda a colaboração e por cestas básicas também. E essa semana o Diego vai colocar no grupo uma rifa de algumas coisas que foi doada a ele. E é para ajudar a arrumar os problemas que está tendo aqui na casa, né? De muita, molhando tudo, o madeiramento de cima está cheio de cupim, desmanchando, enfim, tem uma porção de coisa para consertar nessa casa. Logicamente que o dono da casa não vai fazer, né? E aí a gente precisa de dinheiro, porque sem dinheiro não faz. Então ele vai colocar essa semana uma rifa, um chocotone, bolsa e calça jeans leves, que foi uma doação, né? E daí ele vai colocar no grupo essa semana que vem. Quem puder colaborar, vai ser no valor de R$10, para poder ajudar, mexer na casa, arrumar tudo que precisa, porque a nossa casa espiritual é aqui, né? E a gente precisa cuidar dela direitinho, tá? Então já fica desde já o agradecimento e o pedido de ajuda para a nossa casa, tá bom? Então nós vamos assim agradecendo a presença de todos e que nós possamos nessa noite ser agraciados com mais uma palestra, com mais um momento de orientações, de esclarecimento, para nos sustentar e nos conduzir nessa jornada terrena, muitas vezes não tão fácil. Que Jesus possa envolver a cada um de nós com muito amor e carinho. Que o nosso Mestre Jesus possa ampliar nosso discernimento, clareza de pensamentos, para que possamos assimilar tudo aquilo que vamos ouvir esta noite, para nos fortalecer, nos iluminar e ajudar na caminhada. Com muita gratidão por essa casa que nos acolhe com tanto carinho, agradecendo ao mentor espiritual desta casa, que com toda a sua equipe espiritual, há muito preparou esse momento, esse encontro para todos nós. Agradecendo o nosso anjo da guarda, o nosso mentor amigo, que nos trouxe até aqui para nos auxiliar na caminhada. É mais uma das formas que a espiritualidade usa para que possamos ser auxiliados. E os nossos anjos guardiões estão sempre intuindo, inspirando e nos mostrando o lugar, mostrando onde encontrar a resposta para as nossas dificuldades, para os nossos equívocos. Que possamos aproveitar da melhor maneira possível esse momento de luz. Que seja de grande valia para todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que a paz do Cristo esteja em nossos corações. E com muito carinho, nós vamos receber o nosso irmão Valtinho, que é um querido aqui da nossa casa já há muitos anos, e hoje veio trazer também a sua colaboração, tudo aquilo que ele se propôs a fazer, que ele possa ser envolvido com muita luz, muito amor, pelo seu mentor, pela espiritualidade, para transmitir a todos nós, de uma maneira tranquila, harmoniosa e com muita luz e muita proteção, e recebendo desde já a nossa gratidão pela sua presença em nossa casa. Com muito carinho, vou convidando a todos que possamos levar o pensamento até Jesus, mentalizando o seu olhar doce, meigo, amoroso, suas mãos estendidas em nossa direção, como a nos dizer, vem e segue-me. Que nós possamos nesse momento, envolvido pelo amor do Cristo, agradecer com a prece que Ele nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, do mal que habita dentro de nós. Nossas imperfeições, egoísmos, as nossas situações difíceis. Livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados de Ti e dos ricos ensinamentos que Teu Filho amado Jesus nos trouxe e que ainda temos dificuldade em colocar em prática. Pois nós sabemos, Senhor, que só Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, e que o Valtinho seja bem-vindo nessa casa e bem-vindo em nossos corações. Bom, queridos amigos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco e que nós possamos receber tudo aquilo que a espiritualidade, com muito amor e com muito carinho, preparou para todos nós. Porque, já sabedora da nossa presença aqui, organizou com muito amor tudo aquilo que nós precisamos. E para que nós recebamos esses benefícios da melhor forma, é importante que nós abramos os nossos corações e também coloquemos à disposição da espiritualidade tudo aquilo que nós temos de melhor, para que ela leve a muitos outros que também estão esperando. Porque estaremos dessa forma levando as mãos, oferecendo alguma coisa para também recebermos aquilo que necessitamos, ao invés de pedirmos com as mãos vazias, sem oferecer nada em troca. Porque já disse Jesus, ninguém é tão pobre que não tem nada para oferecer. E nós, todos nós, sem uma única exceção, já temos condição de nos colocar na situação de colaborador, daqueles que buscam levar soluções e não sermos geradores de problemas, não sermos consumidores de bênçãos apenas, mas sermos parceiros do amor de Jesus, do amor de Deus, para a ajuda àqueles que estão ao nosso redor. Queridos amigos, queridos irmãos, nós estamos passando por, obviamente, um momento em que há algum questionamento. Há um questionamento de que como as coisas se darão. O que acontecerá? Nós vemos um cenário nos relacionamentos internacionais, muitas vezes até com valores invertidos, aonde a falta da vivência do ensinamento divino, e eu não estou falando do ensinamento cristão, porque no planeta todo nós cristãos somos a minoria. Mas todos os povos receberam do amor divino emissários que trouxeram mensagens de amor ao próximo, de fraternidade. Lógico que nós, na cultura cristã, temos e vemos o ensinamento cristão como referência, como ícone de todos os nossos anseios de evolução moral. Mas grandes vultos passaram pela humanidade trazendo o ensinamento de Deus como chave do bem-estar e do progresso moral das pessoas. E essa única chave, ela chama-se o respeito ao próximo.
Não fazer ao próximo aquilo que você não quer que lhe seja feito. Apenas isso. Nada mais. E por que eu não falei amor ao próximo? Porque nós precisamos começar com o respeito. Nós não respeitamos ninguém se nós não formos amar essa pessoa depois. Ou seja, para amarmos alguém, nós primeiro precisamos respeitar essa pessoa. E para se sentir amado por alguém, nós necessitamos nos sentir respeitados por esse alguém. Porque se eu declaro amor a alguém que eu não respeito, esse alguém não tem condições de acreditar no meu amor. Se alguém que eu sinto que não me respeita declarar algum tipo de amor, algum tipo de afeição, não tem como eu entender e receber esse amor. Então o respeito é o primeiro elemento do nosso relacionamento uns para com os outros. Ele começa em casa, ele vai para os ambientes que nós frequentamos, escolas, trabalho, meio social, cidade, estado, país e relações entre povos. Porque é necessário que nós entendamos e tenhamos a consciência que o outro somos nós, é o nosso espelho. Nas suas diferentes formas de manifestar a sua cultura, de manifestar a sua fé e de buscar a sua evolução moral, muitos povos vivem da mesma forma. Trabalhamos para sustentar as nossas famílias. Nos sacrificamos em favor dos nossos filhos. Buscamos levar a eles a melhor condição para que eles possam também progredir moralmente, espiritualmente, materialmente, intelectualmente. Porque assim todos fazem pelos seus filhos, em todas as partes do mundo. É necessário que nós tenhamos um cuidado muito grande com pretensos líderes que se apresentam e se apresentam na forma de dividir a sociedade, de dividir as pessoas, porque essa é a forma que se consiste apenas em alcançar o poder, e um poder que é exercido única e exclusivamente em nome do poder, em nome da vaidade, em nome da satisfação pessoal, mas que não é exercido na forma como ele foi criado, com o seu fim, que é encaminhar, organizar, para que as pessoas de forma organizada e harmoniosa possam evoluir e possam crescer dentro de uma organização social. Quando nós vemos pessoas que proferem palavras e proferem mensagens exclusivamente defendendo ideologias vagas, pensamentos que não conseguem produzir em uma linha de futuro uma projeção para que nós tenhamos condições melhores para os nossos filhos e os nossos netos, para os nossos descendentes. Então nós precisamos repensar. Repensar quais valores nós iremos cultivar. Quais são os caminhos que nós queremos andar. Porque é muito, muito importante que nós tenhamos esse cuidado, e especialmente com a geração mais nova. Todos nós que estamos aqui neste momento, nos olhamos, somos pessoas que já têm uma experiência.
Na aparência carnal, já nos mostramos aqui como pessoas mais maduras. Nós aqui somos pais, somos avós e temos a responsabilidade de, neste momento, aonde o desequilíbrio se manifesta em todos os campos, recorrer ao bom senso. Ao bom senso que nos é colocado à disposição em todos os ensinamentos cristãos que a nossa cultura nos permite. É importante que nós lembremos que todas as passagens do Cristo que nós estudamos, ele acolhe a todas as pessoas. Ele não julga. Ele acolhe. Ele renova as oportunidades para que nós, todos nós, possamos reiniciar a nossa forma de pensar. Possamos verificar quais os valores que temos internamente e possamos, sim, na obra que existe dentro de nós, da nossa melhora e da nossa evolução moral, fazer a nossa construção íntima, a nossa reforma íntima, com valores de amor e respeito ao próximo. Não é outra a intenção do mestre que não seja a nossa melhora e a construção de um templo de valores morais dentro de nós. Não é a edificação de templos enormes que passam apenas dentro da matéria para ostentar poder, riqueza e o luxo material, o poder material, mas que serviram do quê? Na nossa edificação moral, na nossa construção espiritual. Porque sabemos que a vida material faz parte do nosso processo evolutivo. E se aquilo que for recurso material não for usado em benefício da nossa evolução e do nosso progresso material, de nada serviu. Os grandes títulos, as riquezas, as fortunas, as expressões de maior poder que possam ter havido sobre a terra, todas ruíram. Todas caíram. Mas a nossa vaidade ainda insiste em desviar o nosso caminho e o nosso pensamento, porque supomos que somos melhor que o outro. Porque em função da nossa raça, condição social, da nossa crença, nós julgamos que somos melhor que aqueles que são diferentes de nós, daqueles que são de aparência diferente, de situação social diferente, cultura diferente, e que oram a Deus de forma diferente. E nós nos sentimos melhores. Nós nos colocamos como se os outros fossem os malucos e nós fôssemos os sãos. Aí saímos à rua e vemos como a nossa sociedade se comporta. Muitos de nós perdidos, envolvidos nas ruas, nas drogas, na mendicância, na vadiagem, no desequilíbrio social, estourando laços familiares e comportamentos dolorosos dentro dos lares que só levam dor e sofrimento. E nós somos os sãos. Nós somos quem tem razão. Queridos amigos, queridos irmãos, nós precisamos, nós necessitamos de somar em vibrações positivas com a espiritualidade
que efetivamente nos convida e nos chama para que nós agora, neste momento, tenhamos um comportamento de escolhidos, mas não escolhidos por sermos melhores, mas porque nós façamos o papel de escolhidos, porque nós nos coloquemos à disposição do que é correto e do que é certo, da nossa consciência, mas não uma consciência que vem para a nossa conforto, para as nossas conveniências, não, mas para um trabalho onde nós seremos parte de uma estrutura maior, que é um todo, e que nós não podemos abrir a porta para sentimentos inferiores por conta dos acontecimentos que nos cercam. Nós não podemos nos contaminar. Cada um de nós, somos extremamente necessários na postura pregada pela mensagem cristã, no nosso caso, como povos cristãos. Da mesma forma, os povos muçulmanos. Da mesma forma, os povos judeus, os budistas, os hinduístas, os shintoístas. Todos estão sendo convocados neste momento. E é depois que esse momento passar, porque ele passará, que nós saberemos quem somos nós, individualmente, cada um de nós. Nós não podemos, não devemos esmorecer. Não é a força física, o tamanho material. É o nosso tamanho moral, é o nosso tamanho espiritual. Os nossos filhos, os nossos descendentes dependem de nós. Se cada um de nós olharmos para trás e pensarmos qual o nome do meu pai, qual o nome da minha mãe, nós sabemos. O nome dos meus avós, sabemos. Dos meus bisavós, talvez eu não saiba. Talvez eu não tenha visto o rosto. E os pais dos meus bisavós, quem foram? E os pais dos pais? E assim nós vamos remontando uma linha de sacrifício que tantas pessoas trilharam para que cada um de nós possamos estar aqui hoje. Não foram pessoas perfeitas, não foram, porque nenhum de nós ainda é. Mas contribuíram com aquilo que tinham de melhor. Passaram também por guerras, turbulências, doenças, fizeram migrações entre a Europa, a América, a Ásia, a América. Povos que vieram escravizados. Todos com a sua cota de sacrifício para que nós estejamos aqui. E nós não sabemos o nome. Não sabemos o nome de pessoas que nos deram o DNA que nós carregamos hoje. Mas o sacrifício deles permitiu, contribuiu para que nós estejamos aqui. O que se deve levar em conta não foram os erros que eventualmente cometeram, mas sim o que deu certo, graças a esse sacrifício para nós estarmos aqui. E é pensando nesses povos que agora nós temos que tomar a nossa decisão para o que nós temos que fazer agora. Não importa se eu tenho 12 anos no mundo material ou se eu tenho 90 anos. Agora é agora. O momento é moral, não é físico. Todos nós precisamos fazer isso. E nisso daí surge uma pergunta
para que cada um de nós possamos refletir. O que é fé? O que é fé? Fé não é acreditar em Deus. Fé é saber que Ele existe. Fé é saber que nós vamos sair vitoriosos. Nós não fomos criados para sermos perdedores. Perdedores em que sentido? No sentido moral. No sentido de crescimento espiritual. Porque se fosse assim, nós não teríamos reencarnado. Porque nós reencarnamos para a evolução. Nós não reencarnamos para falhar. Fé é nós acreditarmos no futuro. Fé são as nossas irmãs que estão aqui e que geraram filhos. Quem aqui é mãe? Isso é fé. Isso é fé. Uma mulher, quando concebe e recebe o filho, é testemunho de fé. Porque apesar do conhecimento das dificuldades que a vida apresenta, apesar do conhecimento de que muitas vezes nós choramos e sofremos, ela aceita receber um filho, uma filha. E creiam-me, nós homens amamos os nossos filhos. Mas ninguém ama mais do que uma mulher os seus filhos. Ela concebe, ela recebe. O seu coração bate no compasso daquela criança dentro dela. E olhando para todos esses desafios, ela gera aquela criança. Vocês fizeram isso. Vocês já tiveram esse momento de fé. Não estamos desqualificando os homens, por favor, não é isso. Até porque a gente tem aí uns 10% de ajuda. Mas enfim, é o exemplo de se dar de si, de dentro de si. Porque raros são os pais, raros são as mães que não chegaram na beira do berço, olharam para aquela criança e começaram a chorar sem saber por quê. Porque ali ela olha e vê e todos os seus medos surgem. Todos os medos das incertezas, eles aparecem. Porque nós sabemos como a vida é. Mas mesmo assim, nós nos renovamos, respiramos e seguimos em frente. Isso é fé. Porque ninguém concebeu e recebeu um filho para que esse filho fracasse. Ninguém recebeu um filho para fracassar com esse filho. Ninguém. Então, quando nós pensarmos que alguém precisa fazer alguma coisa, esse alguém somos nós. A soma das atitudes individuais vai representar o todo. O todo que irá melhorar e ajudar a termos uma melhor solução para as questões que nos envolvem. E isto não é utopia. Isso não é um sonho. Isso é perfeitamente factível. Para que quem é muito jovem, muito novo, ou eventualmente nunca conheceu, houve um personagem chamado Mohandas Karamchand Gandhi, um indiano.
também conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma é uma expressão hindu que quer dizer grande alma. Então o nome de Gandhi não era Mahatma Gandhi, era Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi. Aí o palestrante pirou, o que tem a ver esse cara? Esse cidadão é o homem que liderou, que inspirou a libertação do que hoje é a Índia e o Paquistão, que era uma colônia da maior potência na época, que era a Inglaterra. E ele movimentou toda uma nação sem dar um tiro, sem levantar um ato de violência. Pagando sim, sofrendo, apanhando, porque ninguém entra numa luta achando que não tem luta. Mas este homem inspirou e levou um movimento que libertou a Índia, que antes era um país só, e após a libertação tornou-se Índia, e os povos muçulmanos formaram o que hoje é o Paquistão. E morreu vítima de um atentado planejado por quem queria o ódio. Porque, meus amigos, o ódio, ele rende muito dinheiro. O ódio, ele é estimulado porque ele rende dinheiro, rende vida confortável, rende o poder. Pessoas, grupos econômicos vivem por conta do ódio. E vivem muito bem. Vivem com muito dinheiro, muitos interesses. E nós precisamos ter cuidado para não sermos massa de manobra desses grupos. Por isso, o cuidado, sempre o alerta: não faça ao próximo aquilo que não quer que lhe faça. Se alguém, qualquer um, por qualquer ideologia, por qualquer sentimento, disser que você é melhor, e por conta de ser melhor, você tem razão, você pode fazer isso ou aquilo contra um outro grupo de pessoas, não é uma voz a ser seguida. Não é. Não importa quem seja. Não importa a cor política, direita, esquerda, centro, de cima para baixo, de baixo para cima, não importa. Não importa. Não importa a religião, não importa a aparência, não importa nada. Apenas a mensagem e a inspiração e o caminho que nós vamos escolher. Esse é um trabalho e uma tarefa para cada um de nós. Fé e bom senso. Trabalho, responsabilidade moral. Nós estamos sendo convocados. O momento é agora e Jesus conta com cada um de nós. Que a paz do nosso Mestre esteja sempre conosco e que possamos ser bem-sucedidos diante do Cristo. Aí então seremos bem-sucedidos diante de tudo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Vamos neste momento fechar os olhos, vamos agradecendo a Deus a oportunidade desta encarnação, a oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos, agradecer por esse momento de reflexão,
pelas inspirações desta noite, pelas palavras, que possamos cultivar sempre no nosso coração o respeito para com nossos irmãos, o nosso próximo, independente da posição a que ele esteja, no entendimento, na evolução, porque sabemos que somos perfectíveis, que um dia estaremos todos juntos, reunidos e trabalhando em prol do nosso próximo, seguindo sempre os mandamentos do nosso Pai. E vamos neste momento, assim, com o pensamento elevado, o pensamento em Jesus, vamos emanar as nossas melhores vibrações, o nosso amor, o nosso carinho, à humanidade, aos nossos irmãos, àqueles que passam dificuldades nesse momento de prova, de transição. Vamos ainda rogar ao Pai proteção e auxílio a todos aqueles que neste momento passam pela prova da liderança, do poder, de estar à frente. Rogar ao Pai para que eles ajam com o coração, que pensem sempre em seu irmão, que lembre dos ensinamentos do Mestre, que foram trazidos por ele, mas que são conhecimentos universais, como respeito, como não fazer ao próximo aquilo que não queríamos que nos fizesse. E vamos assim também pedindo pelos nossos irmãos aqui da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, que possamos estar sempre juntos com o pensamento em Jesus, o pensamento elevado, em todos os momentos de dificuldade ou de felicidade, que possamos recorrer à prece, a essa conversa sincera, de coração aberto, direcionando aí os nossos pensamentos ao Pai, à espiritualidade amiga, pedindo apoio, proteção, agradecendo pela proteção e o apoio que recebemos. E assim, com o pensamento em Jesus, vamos nos manter então serenos, em silêncio, aguardando agora este momento de tratamento que é o passe espiritual, essa renovação energética, onde nós aqui podemos receber da espiritualidade amiga todo o amor e carinho nesse abraço espiritual, nessa transfusão de energia. E para isso precisamos estar aqui em prece, aguardando o momento do passe, respeitando sempre o trabalho, a espiritualidade aqui presente. Que Jesus esteja sempre conosco, que nós possamos em pensamento, com o coração sempre ligados ao Mestre, à espiritualidade amiga, e sempre escutando a inspiração do nosso mentor, esse anjo da guarda que nos acompanha. Que assim seja, graças a Deus.